Oi, gente, e aí, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal A Casa de Repouso Modelo. Eu me chamo Roberta, criei esse canal para a gente falar mais sobre o mundo das instituições de longa permanência. Esse canal aqui é voltado para quem já tem a sua instituição, mas tem aí um monte de dúvidas. Isso é super normal e natural que se tenha, né? Ninguém sabe, nem eu, nem ninguém sabe de tudo. Mas é voltado aqui para te trazer um pouco de direção, às vezes em alguma coisa que eu já tenha vivido ou passado, que você não precisa passar também. Um canal voltado para quem deseja abrir a sua instituição, não faz ideia por onde começa, então aqui tem muitos vídeos explicando como realmente funciona esse mundo, tudo que precisa, algumas obrigatoriedades, enfim. E também um canal voltado para quem tem curiosidade, para saber como de fato funciona esse ramo aí das casas de repouso. Então, sejam muito bem-vindos a esse canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, deixa aqui sua pergunta, seu comentário. Eu sempre faço o possível para responder todo mundo. Se você também não me segue lá no meu canal do Instagram, te convido a me seguir por lá também. Lá, diferente daqui, tem conteúdo todo dia voltado para as instituições Casa de Repouso Modelo. Beleza? Tá bom? Fica aqui embaixo do vídeo, a gente coloca para você começar a me seguir por lá também. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a importância de chegar a um equilíbrio entre ser dono e não estar extremamente sobrecarregado, às vezes até mesmo morando dentro da instituição, doente, exausto, enfim, né, gente? É muito comum a gente encontrar donos de casa de repouso extremamente exaustos e cansados, né? Dependendo aí de como leva a sua empresa, tá? Isso é bem comum, eu já encontrei ao longo dos anos aí donos de tudo que é jeito, né? Já encontrei donos extremamente relapsos, que não, praticamente nem entravam dentro da instituição, nem estavam lá, só recebiam o pagamento dos idosos e tava bom. Vi donos que levavam aquilo, claro, com a importância e a seriedade que tem que ser, sua empresa, enfim, resolviam as coisas, mas conseguiam ter a sua vida fora da instituição. E também conheci alguns donos que não conseguem fazer essa separação, não conseguem fazer essa divisão, e aí ao longo dos anos, passando um após o outro, vão se sobrecarregando num nível extremo, né? E aí, óbvio que as coisas também não começam a dar certo com essa situação. Então, é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, dessa importância de conseguir chegar nesse equilíbrio, tá? É muito importante. Isso, gente, é para qualquer empresa, né? Óbvio que casa de repouso é diferente porque a gente cuida de vidas, temos pessoas sobre a nossa responsabilidade. Então, claro que é mais difícil conseguir desligar, conseguir separar isso quando você estiver na tua casa, descansando com a sua família, final de semana, enfim. Mas é importante conseguir chegar num ponto de equilíbrio. 100%, gente, só se você for realmente conseguir chegar num nível assim. Eu, por exemplo, viajava, tinha minhas pequenas férias ali ao longo do ano, finais de semana, feriado, tava sempre com a minha família. Mas se você perguntar pra mim, Alberta, 100% você desligava, em nenhum momento você lembrava ou pensava ou queria saber como que as coisas estavam, ou olhava nas câmeras? Não, né, gente? Como eu tô falando, é um nível aí realmente, né, acima. Eu não conseguia também, tá? Então, eu também ficava em alguns momentos no final de semana pensando. Eu sabia que se acontecesse alguma coisa, a equipe ia entrar em contato comigo. Mas claro que a gente tá sempre ali, olhando no celular, né, prestando atenção ali, atento às vezes nas câmeras, dando uma olhadinha, ver se tá tudo em ordem, aí desliga de novo, vai fazer outra coisa, enfim, mas sem 100%, totalmente, é realmente bem complicado de se conseguir. Mas existem os extremos, né? Então, assim, eu conseguia estar em casa com a minha família, eu conseguia não ir feriados, conseguia tirar, como eu falei, essas pequenas férias ao longo do ano, 5 dias aqui, mais 4, 5 dias ali, mais 7 dias lá. Eu conseguia distribuir isso ao longo do ano e isso é importante para revigorar, para a gente conseguir
ir em lugares, passear, enfim, estar com pessoas diferentes também. Então, isso é muito importante para recarregar a energia da gente, porque a casa de repouso é um ambiente que realmente nos exige muito, né? É uma demanda muito grande para nós. Não só de coisas para fazer, como energeticamente falando, né? A gente trabalha muitas vezes com morte, né? Tem dias que o idoso vai falecer. Então, são situações que a gente passa ali dentro que é importante existir essa parte de fora para tentar chegar nesse melhor equilíbrio, tá? Então, o que eu vejo muito são donos que não conseguem chegar nisso. Não conseguem ir para casa e dormir à noite, por exemplo. Não conseguem não estar na casa aos finais de semana. E por que será que isso acontece? Tem duas coisas muito importantes nisso aí. A primeira delas é a forma como você delega as coisas e treina a tua equipe, tá? Não adianta nada você achar ruim a tua equipe ficar te ligando por qualquer coisa ou te procurando, às vezes, por coisas que não são urgentes para vir te procurar no final de semana ou vir te trazer alguma coisa pro fim de semana, mas ainda assim a equipe vem, você fica muito bravo, mas você não faz nada, né? Você não gosta daquela situação, mas você não faz nada. Então, assim, como é que a tua equipe vai saber o que ela deve te reportar ou não em determinados dias ou horários ou momentos, né? À noite, a mesma coisa. Qualquer situação, gente, tem que ter um pouco de bom senso nisso, tá? Hoje em dia eu tenho alunos, né? E consigo mensurar um pouco mais tudo isso, até por conta de tantas pessoas que eu acabo conhecendo. Então, o que que eu vejo de queixas, assim, extremamente comum? Ligar à noite ou num domingo para dizer que o idoso tá se recusando a comer, ou tá difícil de conseguir levar o idoso para trocar uma fralda ou para dar um banho, coisa assim. Isso é o dia a dia do cuidado. Então, assim, você não vai sair da sua casa num domingo na hora do almoço para tentar fazer o idoso comer. Isso a tua equipe tem que estar preparada para fazer. Ter o jogo de cintura, saber como lidar em situações assim, isso faz parte do trabalho de quem tá cuidando. Depois, no outro dia, na segunda-feira, na terça-feira, quando você encontrar a equipe, vai dizer: nossa, ó, no domingo, fulano foi complicado, só para te dizer, talvez o temperamento dele esteja piorando ou alguma coisa nesse sentido, tem que ficar observando, estou te repassando isso, né? Para que você esteja ciente, afinal você tem que estar ciente de tudo que está acontecendo. Mas eu digo, não vai adiantar vir te falar: olha, já tentei 3 vezes levar o idoso para trocar fralda, não tô conseguindo. Ué, são coisas que fazem parte do cuidado e da rotina. Então, nem tudo tem necessidade de vir ficar te falando, principalmente nos fins de semana, feriado e noite. Tem que ter bom senso do que é ou não é para te trazer. Então, isso é muito importante. Como é que a sua equipe vai saber o que deve ou não trazer para você? Não digo dia de semana, você tá lá, você tem que estar sabendo e tudo vai ser passado para você. Você tá no teu horário de trabalho. Mas, fim de semana, feriado, noite, o que tem que ser trazido para você? Passou mal, um falecimento ali repentino, algo urgente de emergência. Sim, então isso precisa ser esclarecido com a equipe. A equipe também não vai adivinhar. Às vezes a pessoa vinha de um trabalho de um outro lugar, porque cuidador, técnico, trabalha em muitos lugares, né? Já trabalhou, às vezes, em alguns lugares. A dinâmica na outra casa era diferente, tinha que vir falar cada vírgula, cada ponto, seja meia-noite, seja 3 da manhã, seja... Não importava. Mas com você vai ser assim? Se for assim com você, tudo certo. Mas oriente a tua equipe, explique pra tua equipe como que vai ser. Ó, aqui na minha instituição funciona assim. O trabalho de vocês é isso, isso e isso. Vai ter idoso assim, assim. Vai ter situações assim, assado. Vocês, quando na minha ausência, tem que saber se virar, se, né, dá um tempo pro idoso, depois volta de novo, tenta de novo. Vai ter dia que não vai conseguir, vai ter momentos que vai esperar um pouquinho e vai dar certo. Depende, gente, você vai pegando o jeito do idoso. Agora, nem tudo tem que sempre vir para trazer pro dono em momentos ou horários que realmente não vai fazer diferença, tá? Família, a mesma coisa. E eu falo aqui muito voltado para aquele dono que tem casas pequenas,
médio, pequeno porte, que é a grande maioria, né, gente? Assim, você não tem uma equipe de gerência para atender a instituição. A não sei que você seja uma casa maior, aí tudo, claro, muda um pouco, mas eu falo com a grande maioria. A grande maioria são casas de pequeno, médio porte, então sim, você dono vai fazer o papel de tudo ali dentro, né? Então, se a gente não impõe limites e não treina a equipe corretamente, vão vir trazer coisas em momentos que realmente não vai fazer diferença, você não vai resolver, né? E saber o que deve ou não ser trazido para você em cada momento. Dia de semana você tá lá, resolve. Fim de semana, feriado, noite, tem que ser orientado, especificado o que, de que forma, qual o procedimento numa emergência médica. Então, assim, o idoso tá parando ali, tá tendo uma parada, tá? Você percebe que a coisa é séria e é grave. Ele vai ligar pra você ou pra emergência primeiro? É óbvio que ele vai ligar pra emergência primeiro, né? Porque senão, no tempo que ele vai ligar pra você, o idoso já morreu, às vezes, né? Já piorou a situação. Então, é claro que ele vai primeiro ligar na emergência, depois ele avisa a família, depois ele avisa você, ou a ordem que você achar que pra você é importante, mas primeiro é a emergência. Não é você que vai lá reanimar o idoso, né? Dependendo da situação, certo? Então, isso precisa estar claro pro funcionário. Às vezes não está, às vezes o funcionário fica ali, ele não sabe o que ele tem que fazer. E aí ele faz, você fica meio puto porque fez, mas assim, você também não orientou, você também não fez a tua parte de explicar. Então, esses pontos já diminuem a sobrecarga, tá? Nem tudo, nem a todo momento, nem todos os dias. Então, assim, eu conheço donos que vêm se queixar comigo, né, de funcionário à noite, ligando pro proprietário, porque o idoso tá com dificuldade para dormir. Já foi medicado, já foi tudo. Gente, vai ter dia que o idoso não vai dormir mesmo. Vai ter dia que ele vai estar mais agitado. Tira ele da cama, leva pra ficar com você na sala, distrai, dá uma coisinha pra comer, depois volta pra cama de novo. E assim é uma noite. Vai ter noite que não vai dormir com remédio, não tem jeito. Entende? Então, o funcionário ele tem que estar preparado para saber o que ele vai ter que fazer e não ficar te ligando para qualquer coisa. Tem coisas que fazem parte do trabalho. Então, isso esclareça, treine, capacite a tua equipe do jeito que você quer, de acordo com a tua forma de trabalhar. Mas isso já te tira uma sobrecarga grande. Segundo ponto, família. A mesma coisa que eu tava dizendo, que eu falo aqui para pessoas que têm empresas de pequeno, médio porte aí. Então, a família vai vir se reportar para você para tudo e qualquer coisa também. Então, assim, imponha limites para a família. Claro que a gente precisa fechar vagas e aí a gente tá ali à disposição no começo, é normal, até o idoso se adaptar, a gente fica mais voltado para aquele morador e para aquela família, para dar o suporte, para dar assistência, para a família ficar tranquila, até que aquele idoso se adapte. Então, a gente abre algumas exceções e tal. Mas depois que a coisa caminha, você tem que impor um pouco de limite, gente. Né? Então, assim, tem família que realmente tá mandando mensagem para você 9, 10 horas da noite de uma coisa que pode aguardar o outro dia, num dia útil, por exemplo, entendeu? Coisas assim que não tem porque, estou levando fralda amanhã, 8 horas da manhã, e tá te avisando 10 horas da noite. Sabe? Coisas assim que já, às vezes, já te atrapalha a tua noite, né? Você já tá ali, às vezes, né, pra descansar e tal. Então, também imponha limites com família. Algo que funcionou muito comigo, eu sempre falo, né, assim, dou o meu feedback do que dava certo pra mim, às vezes pode dar certo pra você também. Quando eu abri a minha segunda casa, óbvio, né, que mais do que dobrou o número de idosos e de família, e eu não tinha gerência, não tinha nada, era eu que fazia tudo, né? Então, eu tive que realmente ir atrás de um outro chip de celular, tá? Então, chegou num ponto, né, que não tinha condições, meu celular, assim, eu não dava conta. Era noite, era fim de semana, era aquela loucura. E como eu digo, 90% das vezes não eram coisas urgentes, não eram coisas que não podiam aguardar numa segunda-feira, numa terça-feira, de manhã, enfim. Eram coisas ali, né? Então, eu comprei um chip e separei o WhatsApp, né? Fiz ele separado da empresa do meu pessoal. Então, a partir dali, vem aquela mensagem automática que fala que você trabalha de segunda a sexta até tal horário, outros dias e horários somente situações de emergência, tá? E aí, era assim, ó.
A situação de emergência, para mim, vem de dentro da minha casa. Para mim era assim. Então, a situação de emergência vinha da minha casa. Então, se era um funcionário me ligando, devidamente orientado, né? E explicado o que é uma situação de emergência, vinha da minha casa. Então, funcionário meu, eu não deixava de atender, eu não deixava de responder o que quer que fosse. E aí, nós reportávamos a família e ia tendo uma direção do que fazer, tá? Mas, assim, primeiro eu tinha que saber o que tá acontecendo lá na casa. Porque, às vezes, mesmo você explicando pra família, a família, às vezes, vinha com uma mensagem que não era urgente, que não era necessário, que não era, entendeu? Num domingo, na hora do almoço, enfim. Então, são pequenas coisas, gente, às vezes parece bem pequeno, mas fazem uma diferença. E terceiro, a hora que você fizer essas duas coisas, tanto a família quanto a tua equipe, você precisa agir conforme. Então, assim, eu já conheci donos também que reclamam, né, se queixam sobre isso, fazem tudo isso, delegam, explicam, orientam, mas não consegue entregar isso para o funcionário, não consegue confiar, entendeu? Então, assim, se você ensinou, se você treinou, se você orientou, delega aquilo, gente, delega. Deixa fazer. No começo você tá ali, você ainda tá respaldando, orientando, né? Fica em dúvida ainda de como faz, mas com o tempo vai já sabendo o que deve, o que não deve, de que jeito que é, de que jeito que não é. E aí você tem que aprender a entregar. Porque senão não adianta nada você fazer isso e continuar indo no domingo e continuar, se você quer ir, tudo bem, mas eu digo assim, naquela tua rotina louca, não adianta, não vai adiantar nada você delegar, você treinar, você falar com família e ainda assim você continuar no mesmo sistema que estava antes. Então são três coisas muito importantes. A hora que você treina e capacita, depois a família, caso isso também seja algo que aconteça aí na tua instituição, e a tua postura com relação a essas duas coisas precisa mudar. Senão, não vai adiantar nada, nada disso que você fez vai mudar, você vai continuar agindo da mesma forma e tendo os mesmos problemas, tá? É possível chegar nessa situação? Sim, é possível. Era exatamente a situação. Eu estou contando a minha realidade. Era assim que funcionava comigo. A hora que eu capacitava e treinava a minha equipe, óbvio que em algum momento mudava alguém da equipe, a gente reestrutura, faz, monta de novo, treina de novo, delega de novo, eu vou ganhando confiança naquela pessoa. Isso não é de uma semana para outra, né, gente? Tudo aqui que eu tô falando, vocês têm um bom senso, não é o funcionário chegou hoje, amanhã você delega tudo e não é assim, tá? Você vai saber em quem você pode confiar, você vai saber quem você vai delegar, né? Você vai saber se o funcionário que tá à noite realmente tem a capacitação, se não tem, tem que trocar, né? Então, tudo isso é questão aí de bom senso de acordo com a tua equipe. Mas isso eu conseguia chegar na maior parte das vezes nesse nível, nessa situação. Quando eu abro a segunda casa, eu coloco o chipzinho novo para separar o meu telefone pessoal do telefone da empresa. Isso ajudou bastante, né? E é aquilo que eu falei, não estava totalmente desligada nos dias, fim de semana, feriado e tal, mas assim, bem menos, né, gente, do que ficar ali o tempo inteiro vindo falar com você de qualquer coisa que tá acontecendo, é mais fácil eu largar tudo e ir lá pra casa e ficar lá de domingo a domingo, 24 horas por dia, porque faz diferença, né? Então, eu trago isso pra vocês refletirem um pouco de acordo com a realidade de vocês, com aquilo que você deseja pro teu atendimento, tá? Tem pessoas que não ligam. Se você é uma pessoa que não liga, que isso não interfere, que isso não te suga, que isso não... Enfim, tá tudo certo, gente. Eu falo porque eu percebo que é uma queixa recorrente e era uma situação minha também. Era algo que pra mim era importante. Estar com a minha família, descansar, dormir bem à noite, para que no outro dia eu pudesse estar lá completa, bem revigorada ali, para poder trabalhar de forma eficiente, tá? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te esclarecido de alguma forma, tá bom? Se você não é inscrito aqui nesse canal, você se inscreva, deixa aqui sua pergunta, seu comentário, que eu sempre faço o possível para responder todo mundo. E a gente se vê no próximo vídeo. Até!